Quero saudar a amada igreja do Senhor, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que também está nos assistindo, quero saudá-lo com a paz do Senhor Jesus, desejar-lhe um bom dia, um dia abençoado, um domingo cheio da presença do Senhor. Estamos iniciando este culto nesse primeiro dia da campanha do jejum e oração. E o tema da campanha que nós estamos hoje iniciando é Palavra Viva. E eu quero convidar você que está aqui presente a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 16. Como de costume, você que está aí na sua casa, com toda reverência também, porque estamos prestando culto ao Senhor, não importa o lugar, seja aqui no culto, na igreja ou aí na sua casa, a mesma reverência nós temos que manter diante de Deus. E o capítulo 16, no versículo 14, que é a referência que está no livro, nos diz assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus e nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Somente até aí. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, que for anunciada, Senhor, possa ir de encontro ao coração dos Teus filhos, Deus. Estamos iniciando esse primeiro dia da campanha de jejum e oração com o propósito, Senhor, de chegar à Tua presença, Senhor, agradando a Ti, Pai querido, Pai amado. Não, Senhor, por nenhum motivo de troca, Senhor, em tudo que formos fazer durante esses 40 dias, ó Deus, mas na certeza de que estaremos nos purificando, nos aproximando mais da Tua presença, Senhor, porque assim desejamos e assim queremos viver, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos, podemos assentar, você que está na sua casa também. Quando falamos a palavra viva é a própria palavra de Deus. É ela que nos consola, ela que nos conforta. E nós temos a palavra de Deus que para nós está escrita aqui na Bíblia que nós lemos. O nosso manual é a Bíblia que nós temos aqui e que já nos acompanha por tantos e tantos tempos, não é? Em outros tempos, essa mesma palavra que nós lemos, ela estava escrita de outras formas. Eram pergaminhos, eram outros meios que eram usados para que se falasse da palavra do Senhor, o que foi revelado, o que foi escrito. E nós temos a nossa Bíblia. E nela nós depositamos a nossa fé, sabemos que nela está escrito o que é a palavra de Deus e confiamos, porque foi Deus quem revelou, foi Deus quem deu o discernimento, o entendimento para que os homens escrevessem. E nós seguimos e confiamos no que está aqui na Bíblia e tomamos essa palavra da Bíblia como uma palavra viva em nossas vidas. E assim seguimos as nossas vidas. A mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã diz assim: transformadores pela palavra viva. Transformadores pela palavra viva. E a referência que eu quero compartilhar com os irmãos está também em Atos, no capítulo 16. Agora você pegue a sua Bíblia e vamos ler do versículo de número 9 em diante, que nos diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samatrócia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade.
E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Amém? Somente até aí. Para sermos transformadores da palavra do Senhor, da palavra viva que o Senhor nos coloca, e baseado nesse texto que nós lemos aqui agora, nós enxergamos e entendemos que Deus, Ele tem os seus propósitos em tudo que Ele tem a fazer. Tudo que há em nossas vidas, Deus tem os seus propósitos. E voltando um pouco nesse texto, Paulo estava planejando, estava ali conversando com Barnabé e sentiu em seu coração que ele deveria estar voltando a visitar as cidades por onde ele tinha passado, para ver como estavam as igrejas que ele tinha ali sediado, que ele tinha ali iniciado, como que estavam os irmãos se comportando, se estavam vivendo realmente de acordo com os ensinamentos da palavra viva que ele tinha aplicado naqueles lugares por onde ele tinha passado, ou ele queria saber como estava. Nós temos a nossa igreja Batista Atos 29, que não temos uma filial da igreja ainda, não temos uma outra igreja Batista Atos 29 independente, só temos aqui em São Caetano. Queira o Senhor, aprove o Senhor que em algum tempo isso venha acontecer em outras cidades, São Bernardo, Santo André, não sei aonde o Senhor determinar. E quando assim tiver, talvez precise o pastor presidente estar acompanhando aquele lugar para saber como está a igreja. E assim Paulo tinha essa preocupação e convocou ali a Barnabé para estar indo para uma segunda viagem missionária e saber como estavam acontecendo as coisas naquele lugar. Mas como disse para os irmãos, Deus em tudo tem os seus propósitos. Deus não faz nada assim por acaso, tudo acontece determinado conforme a sua vontade. Em todas as coisas Ele sabe o que tem a fazer. E nesse planejamento da sua segunda viagem, Paulo vai viajando, passando pelos lugares e chega, diz o texto que ele desce até Troade, onde ali ele vai ter um encontro, ele vai receber uma mensagem do Senhor. E conforme nós lemos aqui, acho que está no versículo de número 8, se eu não me engano. E tendo passado a pista, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão. Paulo teve de noite uma visão ao qual o propósito de Deus iria se realizar na vida de pessoas que Deus está trabalhando. Muitas vezes nós não entendemos o porquê alguém vem e nos fala alguma coisa, uma palavra de Deus. Nós ficamos assim muitas vezes questionando, perguntando o porquê, mas Deus tem os seus propósitos, Ele sabe como fazer todas as coisas em nossas vidas. E Paulo, obediente ao Senhor, naquela visão que ele teve naquele lugar, quando ele tem uma visão de um homem que diz para ele passar para o outro lado da Macedônia, e ali, ele, naquela obediência, ele vai cumprir o mandato de Deus. Ele vai atender ao chamado do Senhor, porque Deus, quando Ele move os nossos corações em alguma direção, é porque Ele tem algo a realizar, Ele tem algo a fazer. Deus não trabalha em vão, Deus não trabalha por acaso, Deus não trabalha à toa, como podemos dizer. Em tudo Ele tem os seus propósitos. E para vivermos como transformadores e transformar vidas, nós temos que ter essa visão de Paulo, essa sensibilidade de estar atentos à voz do Senhor e atender ao seu chamado. E o primeiro item que eu quero compartilhar com os irmãos diz assim: devemos estar sempre atentos à palavra do Senhor e atender ao seu chamado. Aqui no versículo 8, que eu estava falando com os irmãos, diz que Paulo estava descendo a Troade, e Paulo teve uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Temos que estar sempre atentos à voz do Senhor, para aquilo que Ele quer nos falar, para aquilo que Ele quer nos mostrar, para que o agir de Deus possa acontecer
nas nossas vidas e na vida daquelas pessoas a quem Ele quer fazer a sua transformação. O segundo item que eu quero compartilhar com os irmãos diz assim: transformando a transformador pela vida, pela palavra viva. De transformado a transformador pela palavra viva. A palavra viva move os corações e faz nova vida. A palavra de Deus, quando ela entra realmente em espírito e em verdade em nossos corações, quando ela é anunciada e nós recebemos a palavra de Deus com o coração aberto, com o coração sincero, ela tem que gerar transformações em nossas vidas. Ela tem que gerar mudança em nossas vidas. Eu acredito que quando você passa por algum problema, que seja um vício, que seja o que for na sua vida, um pecado, algo que corrompe a sua vida, algo que faz a sua vida ser uma vida pecaminosa, e você recebe a palavra do Senhor, com certeza tem que haver uma grande transformação, se ela for recebida de uma forma genuína e sincera, de uma forma verdadeira. Muitas pessoas ouvem a palavra do Senhor, são evangelizadas, são anunciadas as palavras do Senhor a muitas pessoas, mas a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. E nessas vidas não vai haver transformação, não vai haver regeneração, não vai haver mudança. A palavra viva não fez efeito naquela pessoa porque ela não estava pronta. O seu coração não estava preparado para ouvir a palavra do Senhor, para receber a palavra de Deus. Muitas vezes nós falamos com pessoas, voltamos lá e a pessoa continua com a mesma vida, não houve transformação, não houve mudança, porque essa palavra, não que ela não tenha poder, mas a pessoa que a recebeu, não recebeu com o coração sincero, com o coração aberto, não moveu o seu coração para aquilo que foi anunciado. E esta mulher que nós lemos aqui, diz o texto, que quando ela ouviu as palavras de Paulo, o seu coração se moveu, o Espírito do Senhor moveu o coração daquela mulher. E ela começou a enxergar, a ver as coisas de uma outra forma. E o texto diz que ela era uma mulher que servia a Deus. Mas que mesmo servindo a Deus, ainda houve uma grande transformação em sua vida. Porque o propósito do Senhor começou lá atrás com Paulo. Quando ele era um perseguidor, quando ele era um homem que procurava destruir, procurava prender aqueles que serviam a Cristo, queria acabar com esse negócio de cristão, e ele teve um encontro com o Senhor. Diz o texto que os seus olhos ficaram assim cegos, porque da presença do Senhor na frente dele, naquele lugar. E a partir daquele momento, ele começou a ser um novo Paulo. De Saulo passou a ser Paulo. Um anunciador do Evangelho. De perseguidor a um anunciador. De perseguidor a perseguido. Pelo amor à palavra do Senhor. E muitas pessoas não conseguem tomar isso para as suas vidas. Paulo, que era um grande perseguidor. No caso, Saulo era um grande perseguidor. Destruía as vidas impiedosamente. Passou a ser um anunciador do Evangelho do Senhor. Passou a ser um fundador de igrejas, em função da palavra viva, que entrou na vida dele, que moveu o seu coração. Ele não colocava mais barreiras, ele não colocava mais limites para fazer a obra do Senhor, para anunciar a palavra viva do Senhor. E conforme ele foi transformando vidas, alguns preços foram sendo cobrados sobre a sua vida. Paulo, de perseguidor, sendo perseguido. E quando ele vai anunciando a palavra do Senhor, a palavra viva do Senhor, alguns efeitos vão acontecendo sobre a sua vida. A palavra viva liberta das prisões espirituais. E diz o texto que após Paulo estar ali falando naquele lugar, num dia de sábado pela manhã, quando estava fazendo suas orações, e diz o texto que vieram as mulheres, se ajuntaram ali para ouvir a palavra viva. E Lídia foi tocada por aquela palavra. Lídia, a vendedora de púrpura, foi tocada pela palavra, moveu seu coração, e ela e sua casa foram batizados. Todos daquela casa foram batizados.
Queira Deus que um dia todas as famílias da igreja tenham toda a sua casa batizada, tenha toda a sua casa na presença do Senhor. Que a palavra viva do Senhor tenha efeito em todas as famílias. Nós infelizmente sabemos que muitas pessoas vêm, mas o marido não vem, ou o marido vem, a esposa não vem, os filhos talvez às vezes não vêm. Mas eu creio em nome de Jesus Cristo, que essa mesma palavra que Paulo anunciou ali a Lídia e fez com que ela e sua casa fossem batizadas, receberam a palavra do Senhor, entregaram-se incondicionalmente ao Senhor, também venha ter o mesmo efeito na vida de famílias aqui da nossa igreja. E você que está nos assistindo, que talvez ainda não tenha entregado a sua vida totalmente ao Senhor, que a palavra do Senhor já tem sido anunciada a você, mas que você ainda tem se mostrado resistente, eu quero dizer que em nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor venha fazer efeito de uma forma tão grande, a palavra viva do Senhor, que você venha se render aos pés do Senhor, não somente você, como toda a tua casa. E assim como Lídia, quem sabe você possa, na sua casa possa ser o lugar da adoração ao Senhor, que o texto da palavra do Senhor diz que a casa de Lídia se tornou uma igreja para anunciar a palavra viva do Senhor. E assim nós temos que viver transformando vidas em nome de Jesus Cristo através da palavra viva. E o terceiro item diz que a palavra viva liberta das prisões espirituais. E Paulo, após ter passado esse tempo com Lídia, ele segue e diz que a caminho de onde ele estava indo, ele encontra uma moça possuída por um demônio, por um espírito de adivinhação, que dava lucro a certas pessoas daquele lugar. E aquela moça os perseguia e os incomodava. E Paulo, não resistindo, foi até ela e a repreendeu para que aquele espírito maligno saísse da vida dela. E como a autoridade do Senhor estava sobre a vida de Paulo, aquele espírito foi repreendido. Aquele espírito foi mandado embora. E ela passou a ter uma vida transformada pela palavra viva do Senhor. E nós temos que desejar e buscar isso também em nossas vidas, de anunciar a palavra do Senhor aos quatro cantos dessa terra por onde passarmos, e repreender todas as ações do maligno, pessoas que se encontram cativas, presas por espíritos malignos, e que nós temos que usar a autoridade que foi outorgada sobre as nossas vidas para, de uma vez por todas, repreender essa ação maligna na vida das pessoas. Usar essa autoridade que nos foi dada. Não nos preocuparmos, mas usarmos conforme a autoridade que Deus nos concede. Assim como Paulo, ele não se preocupava com o que iria acontecer. Ele simplesmente queria anunciar a palavra do Senhor. E essa ação de Paulo, essa forma destemida dele de ser o anunciador do Evangelho, essa sede que ele tinha, que ele teve sobre a sua vida, de anunciar a palavra assim com intrepidez, não importa o lugar aonde estava, ele queria ser o anunciador do Evangelho do Senhor, ele queria ser o anunciador da palavra viva de Deus em qualquer lugar aonde estivesse. E por isso alguns preços foram cobrados dele, quando ele fez esse ato aqui de repreender esse demônio, esse espírito maligno que estava sobre a vida daquela moça. Logo em seguida vieram alguns pesos sobre a sua vida, porque aqueles homens que foram ali incomodados pelo prejuízo de não ter mais aquela moça fazendo adivinhações que traziam lucro para eles, lucros financeiros, já procuraram tratar de fazer algo contra a vida de Paulo. E Silas estava nesse momento acompanhando Paulo nessa sua jornada. E aquelas pessoas daquele lugar trataram de condenar Paulo e levá-lo à prisão. E só ir à prisão já era terrível, mas além disso ainda açoitá-lo. Bateram neles. Tudo por causa da palavra que eles estavam anunciando. E nós muitas vezes nos calamos. Deixamos às vezes de colocar um louvor na nossa casa porque o vizinho do lado olha com cara feia. Deixamos de orar um pouco mais alto às vezes porque o vizinho talvez vai reclamar.
Deixamos muitas vezes de segurar a Bíblia nas nossas mãos, porque talvez alguém que te conheça aí fora vai falar para alguém que você é crente e você às vezes não está preparado ainda para dizer o que você é um cristão. Deixamos às vezes de orar por alguém, porque falamos que nós não temos capacidade para isso, e deixamos a pessoa passar com o problema. E Paulo não mediu circunstâncias, não mediu sacrifício, não mediu esforço. Ele fez aquilo que o Senhor o mandara, anunciar a palavra viva do Senhor. Independente do lugar aonde estamos, independente do lugar aonde passamos. Eu trabalhei 20 anos lá na General Motors do Brasil, e todos os dias eu tinha o meu momento, após o jantar, de estar meditando na palavra do Senhor, e as pessoas ali me conheciam dessa forma. Alguns criticavam, alguns zombavam, mas o nome do Senhor estava sendo apresentado de alguma forma. E eu louvo ao Senhor por isso. Não me envergonho do Evangelho do Senhor. Não me envergonho de servir a Deus. Não me envergonho de andar com a minha Bíblia nas mãos. Porque aqui está a palavra do Senhor. Nos tempos de outrora, as pessoas andavam com revistas pornográficas nas mãos e eram vistos como pessoas especiais. Eu quero ser especial com a palavra do Senhor nas minhas mãos. Eu quero ser especial por anunciar a palavra do Senhor. E viver assim, servindo ao Senhor e anunciando a sua palavra em todo o tempo, em todos os lugares. E quando Paulo e Silas são levados às prisões inferiores daquele lugar onde ele estava, e foram ali açoitados, amarrados, acorrentados, e Deus sempre trabalha em favor da minha e da sua vida. Quando nós trabalhamos para o Senhor, Ele trabalha para nós. Ele cuida de nós. E o texto diz que houve um grande terremoto naquele lugar. Houve um grande abalo naquele lugar. Porque Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores ao Deus Altíssimo. Não importa se estão chicoteando, não importa se estão açoitando, não importa se estou acorrentado, importa que eu estou orando e louvando ao Senhor em todo o tempo. Não importa se talvez a minha situação financeira não esteja boa, não importa se talvez os recursos financeiros estejam acabando, não importa se talvez a minha saúde não esteja boa, importa que eu tenha que orar e louvar ao Senhor em todo o tempo e anunciar a palavra viva do Senhor, porque é dele que vem a nossa resposta, é dele que vem o nosso socorro, assim como foi falado aqui. Salmo de número 23. Nós temos que acreditar que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ter essa certeza. Paulo tinha essa certeza de que Deus estava ao lado dele, de que tudo o que ele estava fazendo tinha o propósito de Deus, porque Deus trabalha em favor daqueles que o servem, que o buscam, que o amam. E dentro desses propósitos do Senhor, nessa segunda viagem de Paulo, havia ali um homem naquele lugar, um carcereiro, que precisava ser transformado pela palavra viva do Senhor. Então os açoites que Paulo sofreu, os acorrentamentos que ele e Silas passaram ali naquele lugar, as humilhações, tinha um propósito de alcançar uma vida para ser transformada. E muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Por que estamos passando por certas situações? Porque Deus tem propósito em todas as coisas. E nesse propósito, Deus vai mais uma vez, através da vida de Paulo, alcançar a vida de um homem. Aquele carcereiro que estava naquele lugar, que quando viu aquela situação acontecendo, rapidamente tirou da sua espada e queria se matar, porque falou, os presos fugiram. Ele sabia o quanto era difícil cuidar daquelas pessoas e o que estava sob a sua responsabilidade. Mas o que ele não sabia é que naquele momento havia ali um homem de Deus que estaria sendo usado para trabalhar em favor da sua vida e fazer uma grande transformação na sua vida.
Um dia nós olhamos para o Senhor quando entramos numa igreja e aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E passamos por uma grande transformação em nossas vidas. E esse homem, esse carcereiro, que estava naquele lugar, quando estava pronto para tirar a sua própria vida, Paulo diz: não te faça mal algum, nós estamos aqui. E diz o texto que a palavra do Senhor foi anunciada a ele. E ele levou a Paulo e Silas até a sua casa, e ali limparam os seus vergões, deram-lhe de comer, e diz o texto também que ele e a sua casa foram batizados, foram transformados. A palavra viva do Senhor, mais uma vez, operou transformação naquelas vidas. Deus tem propósito em todas as coisas. Talvez nós, no nosso entendimento humano, vamos dizer: mas por que passar por tanta dor para que uma vida seja alcançada? Deus tem os seus propósitos em todas as coisas. Nós não devemos questionar a Deus de como Ele vai fazer, mas nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz, pelas maravilhas que Ele faz em nossas vidas, pelo seu agir, pelo seu querer. Nós cantamos aqui, nós oramos ao Senhor e dizemos: faça, Senhor, o seu querer. E depois nós queremos impor a Deus como Ele deve fazer o seu querer. Uma vez que nós dizemos a Deus: faça o seu querer, nós estamos entregando as nossas vidas ao Senhor. Quando Paulo entendeu o seu chamado e foi servir ao Senhor, ele falou: Senhor, faça em mim o seu querer. E ele se sujeitou a todas as coisas que iriam acontecer dentro desse querer de Deus. Os açoites, as dificuldades, as lutas, as perseguições. Em tudo isso, ele entendeu que era o querer de Deus. Ele não retrocedeu. Ele não parou. Porque vidas precisavam ser alcançadas. Vidas precisavam ser transformadas através da palavra viva do Senhor. Quantas vezes nós retrocedemos? Quantas vezes nós que somos conhecedores da palavra viva de Deus, retrocedemos diante das dificuldades, diante das lutas, diante das adversidades, nos esmorecemos, nos entristecemos, fechamos a nossa cara, achamos que Deus não está fazendo nada, e nós não fomos açoitados, não apanhamos na rua por causa do nome de Jesus. Hoje nós vivemos um tempo de liberdade, onde nós podemos ir a uma praça e anunciar o Evangelho. E nos tempos de Paulo havia perseguições, haviam açoites, apanhavam, eram zombados. E hoje nós temos uma liberdade de anunciar esse Evangelho, essa palavra viva do Senhor, de transformar vidas através das nossas vidas, através dos nossos testemunhos de vida. E precisamos estar sempre atentos à palavra do Senhor e anunciar essa palavra viva de Deus aonde quer que passamos, aonde quer que estejamos. Anunciar a palavra do Senhor na sua casa, no meio da sua parentela. Infelizmente nós sabemos de pessoas e casos de pessoas que, ao invés de ser transformadores, quando vão a certos lugares são transformados em mundanos, transformados em ingratos com Deus, porque ao invés de transformarem vidas naquele lugar, são transformados por aqueles lugares aonde eles nem deveriam estar. E essas mesmas pessoas muitas vezes são acusadoras de Jesus Cristo. São iguais àqueles que, quando Jesus estava carregando a cruz, o apedrejaram, cuspiram nele, escarraram em Jesus. Porque quando fazemos isso, estamos repetindo aquilo que eles fizeram. Quando negamos a Jesus, quando o conhecemos e depois o trocamos por um prato de lentilha, quando o trocamos por qualquer coisa, por um prazer carnal, por algo
que não vai nos fazer chegar ao céu, que vai somente nos dar um prazer momentâneo, e deixamos de ser anunciadores da palavra viva de Deus, e anunciamos a palavra do mundo, e começamos a servir as coisas do mundo, os deleites do mundo, negando a Jesus Cristo, por coisas substanciais, por coisas superficiais, por coisas que não vão trazer alegria para a sua vida, e muito pelo contrário, vão trazer uma derrota eterna para a sua vida. Vale a pena ser um anunciador, assim como Paulo, como Silas, como Barnabé, como Timóteo, como todos os discípulos que serviram ao Senhor. Judas, o traidor, pagou o preço pela sua traição. Quantas vezes nós vamos ser Judas, estando dentro da casa de Deus, conhecendo a palavra viva do Senhor? Quanto tempo nós vamos viver sendo Judas, conhecendo essa palavra de Deus? E Deus nos chama para ser anunciadores da palavra viva, servos do Deus Altíssimo, independente do que vai acontecer, independente do que vamos passar. Estevão foi apedrejado. E ele olhou para os céus e pediu por misericórdia. E nós muitas vezes negamos a Cristo por tão pouca coisa. Por tão pouca coisa. Por tão insignificantes coisas. Vale a pena servirmos ao Senhor, ser anunciadores, sermos transformadores de vidas. A maior alegria que nós podemos ter na nossa vida não é estar com um carro zero ou morar numa mansão. É um dia alguém dizer assim: olha, a palavra que você me falou, a palavra que Deus colocou no teu coração, a mensagem que você falou aquele dia, transformou a minha vida. Esse é o maior presente que nós podemos receber. A minha vida mudou, a minha casa mudou, a minha família mudou. Esse é o maior benefício que nós podemos ter. Saber que a palavra do Senhor, que passou por nós, que foi anunciada por nós, fez efeito em alguma pessoa, transformou alguma vida. A palavra viva de Deus fez mudança na vida de alguém. Esse é o maior propósito que Deus quer de mim e de você. Quer que nós sejamos assim, anunciadores, como Paulo, intrépido, disposto, pronto a anunciar o Evangelho do Senhor, pronto a pagar o preço pela palavra do Senhor, pela palavra viva, e servi-lo incondicionalmente. Hebreus no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela entra em nossas vidas, e ela faz tudo isso que nós lemos aqui, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Por isso nós temos que confiar em Deus em todo o tempo, ser um anunciador da palavra viva do Senhor, independente do que vai acontecer, do que vamos passar, não nos acomodar, não nos acovardar, e ser sim anunciadores da palavra viva de Deus em todos os lugares, no seu trabalho, na escola, na sua casa, no meio dos seus familiares. Ser o diferencial, ser aquele que tem a palavra viva do Senhor guardada no seu coração e pronta para anunciá-lo por onde passar. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.